Nós vamos. Amém. Bom, boa noite para quem ainda não vi, não cumprimentei, né? Como eu disse, nós vamos falar sobre a anorexia espiritual. Porém, antes, nós vamos fazer uma oração inicial. Que você possa agora falar com Deus nesse momento. Amado Deus, eterno Pai. Deus, nessa linda noite, nessa maravilhosa noite, na tua graça, na tua presença, meu Pai. Nós queremos agora, meu Pai, bendizer o teu nome, engrandecer o teu nome, e dizer que o Senhor é um Deus lindo, ó Pai. Que o Senhor nos fez, o Senhor nos criou com tanto amor, com tanto zelo, com tanta riqueza, meu Pai, em detalhes. Ah, Deus, nós só podemos agradecer ao Senhor. Só palavras de louvores neste momento, palavras que eu quero engrandecer o teu nome, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por este momento, obrigada por essa noite. Obrigada porque nós estamos aqui reunidas, meu Pai, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Muito obrigada, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um aqui presente. Que o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos, meu Pai. E que diminua eu, mas que o Senhor cresça, meu Pai, a cada dia mais, a cada momento mais e mais e mais, ó Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Amém, Glória. meu Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Anorexia espiritual. Acho que todas sabemos o que é anorexia. É uma doença. Mas antes de falar, né, eu quero dizer para você que Deus só corrige quem Ele ama. Então, minhas queridas, sintem-se amadas por Deus. Deus te ama demais. Amém? Eu vou deixar aqui a leitura. Ezequiel, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Vale de Ossos Secos. Então, Ezequiel 37, capítulo 1, que diz assim, olha, capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Então, hoje eu tenho recebido, né? Eu não, né? Nós temos recebido assim, tanto no sentido humano, quanto no sentido espiritual, o quanto o nosso Brasil, nos últimos anos, vem sendo assim, altamente bombardeado por notícias tristes, por notícias trágicas. Hoje a situação nós podemos, né, nós estamos vivenciando um momento assim, né, onde são notícias catastróficas, bombásticas a cada momento, a cada instante. Quando você liga uma televisão, quando você liga uma internet, quando você abre uma revista, quando você abre um jornal, só notícias bombásticas. Terrível. Mas entre todas essas notícias tristes, existe uma que me chamou a atenção, que não é uma notícia recente, não, mas me chamou a atenção. Alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, os meios de comunicação noticiaram a morte de 15 moças. Talvez vocês até conheçam a história. 15 jovens. E elas variavam na idade entre 21 a 26 anos de idade. E dentre elas, uma moça teve a sua morte mais propagada, mais comentada que as outras, porque se tratava de uma modelo famosa internacionalmente no mundo da moda. E essa modelo tinha 21 anos de idade. Era uma moça bonita, cheia de vida, exalando alegria.
tinha uma vida brilhante pela frente, e ela estava assim, em plena ascensão na sua carreira profissional como modelo. E ela vinha se transformando em uma estrela no desfile de modas. Enfim, era uma jovem linda, muito bonita, cheia de vida, 21 anos de idade. Mas, infelizmente, essa jovem, para estar dentro dos parâmetros exigidos, né, por esse mundo louco aí da moda, para poder manter a sua estética, ou como se diz, a sua beleza enquadrada naquilo que a sociedade tem como padrão de beleza, esta moça, ela começou a deixar de lado o alimento. Ela começou a deixar de lado as vitaminas. Ela começou a deixar de lado, né, os nutrientes que o nosso corpo precisa, nós necessitamos, e ela foi deixando tudo aquilo de lado. E, infelizmente, quando ela deixando isso de lado, todos aqueles alimentos, gradativamente ela foi se consumindo. E foi se tornando um aspecto esquelético terrível e acabou morrendo. Então, nós sabemos que é importante, né, a nossa alimentação, né, Silvana? É muito importante. Nós precisamos alimentar bem, todas as vitaminas, sais, nutrientes, gordura, enfim. Então, ela foi deixando para trás, porque ela precisava manter aquela forma, ela precisava estar enquadrada, né, naqueles parâmetros loucos, né, da moda. Não sei se vocês acompanham ou já acompanharam a situação dessas moças, o que elas não passam até chegar ali, né, no desfile. Vocês não têm noção do que acontece com essas moças, com essas jovens, né, que entram para esse mundo da moda. Então, os médicos, eles diagnosticaram, né, a sua morte como anorexia nervosa dessa modelo. Essa doença ela é facilmente de ser diagnosticada. Ou seja, qualquer pessoa, né, que deixa de se alimentar vai se tornando uma pessoa anorexa, vai se tornando, né? Ela vai se matando, porque não come, né? Comida é importante, Deus deixou tudo aí para nós, tudo para a gente, para nós nos alimentarmos, porque nós precisamos do nosso corpo físico, precisa do alimento. E ela, então ela foi diagnosticada como anorexia nervosa. Então, essa doença é isso, é quando a pessoa deixa de alimentar, deixa de ter esses alimentos necessários, ela se torna uma anorexa, né? E hoje nós estamos vivendo em um momento assim que a psicose da vaidade está reinando. Estão demasiadamente cultuando o seu próprio corpo. E é por isso que se transformam em pessoas anorexas. Nós sabemos hoje que as academias estão lotadas, né? Eles colocam silicone, eles querem colocar preenchimento, eles fazem, as pessoas estão fazendo loucuras para manter o seu corpo, porque precisa, a vaidade tomou conta de uma tal maneira que é assustador. O que essas pessoas não fazem para manter o corpo, né? Torneado, aquela coisa bombando, bonito e tal, gosta de exibir, gosta de mostrar, mas tá assim, uma coisa assim que a gente fica até assustada, né? Há pouco tempo agora nós vimos, né, a reportagem de uma pessoa também que começou a colocar tanto líquido, não sei nem como é que chama, colocou tanta coisa nela que quase morreu, quase. Por pouco ela não morreu. Mas por quê? Para manter a vaidade, para cultuar o seu próprio corpo, que quer até com, né, com peitão, quer estar bonitona, quer estar torneada, quer mostrar para a sociedade, quer ficar bonita talvez para ela mesma. Então, essas pessoas estão cultuando o seu próprio corpo. E quando eu comecei a... Quando eu ouvi essa notícia algum tempo atrás, o Espírito Santo falou comigo. Assim, através desse texto. Então, quando eu estava lendo esse texto aqui, eu lembrei dessa história, eu lembrei desse fato, desse acontecido, né, há alguns anos atrás. Então, o Espírito Santo de Deus, ele começou a falar comigo através desse texto
sobre essa questão. Então, quando eu li Ezequiel, eu vi da parte de Deus, Ezequiel aqui como um verdadeiro repórter, noticiando, né, os fatos e noticiando também a morte de uma outra modelo. E, e essa modelo chama-se a Menina dos Olhos de Deus, ou Sulamita. E assim como nós temos aqui no Brasil, né, a revista Caras, que ela fala da beleza das celebridades, fala dos relacionamentos das celebridades, nós temos na Bíblia Sagrada uma outra revista, que se chama Cantares de Salomão. E Cantares de Salomão só existe na Bíblia para enaltecer o perfume dessa sulamita que representa, tipifica a noiva de Cristo, a saber, a igreja, a nós, todos nós. Então, Ezequiel está nos mostrando o estado físico desta modelo. Ele está nos mostrando aqui que estamos diante de uma morte, da morte de uma modelo, que é a menina dos olhos de Deus. É muito triste. Nós acabamos de ouvir um louvor aqui agora que fala que nós somos perfeitas aos olhos do Pai. Deus nos criou. Mas você pode observar que nós sempre estamos insatisfeitos com alguma coisa no nosso corpo. Eu quero mudar aqui, mas a gente nós precisamos entender o seguinte: Deus te criou, sim. Deus te fez. Com as suas próprias mãos, Ele te criou. Então, nós precisamos ser gratas a Deus por tudo que Ele fez por nós. Então, aqui eu lendo aqui essa passagem, me veio à memória tudo o que aconteceu. E me veio à memória também este hino, né? Que nós somos pessoas perfeitas para Deus. E aqui, então, nós estamos vendo aqui, nós estamos diante da morte da menina dos olhos de Deus, que infelizmente foi deixando de alimentar da palavra de Deus, foi deixando de lado o maná do céu, foi deixando de lado o alimento que leva para a vida eterna. É o alimento espiritual. Por isso, o tema dessa mensagem é anorexia espiritual. E o próprio Jesus, ele disse assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o Espírito Santo, então, falou ao meu coração, ela morreu de anorexia espiritual. Ela certamente se preocupou mais com a balança física do que com a balança eterna. Que um dia eu e você teremos que prestar contas das nossas obras diante de Deus. Ela se preocupou mais com o exterior do que com o interior, com a balança física do que com a balança da alma. E o que aconteceu? Ela morreu. Triste. Imagina Deus, a tristeza que Deus fica quando vê a sua criatura morrendo, porque não tem o alimento espiritual. Nós temos aqui a palavra de Deus rica. Todos os alimentos que nós precisamos está aqui dentro, está contido aqui, mas nós deixamos de lado o alimento espiritual. E Deus então fala para Ezequiel assim, olha, ande no meio do vale, que está cheio de ossos secos. Então Ezequiel começou a dar voltas naquele vale cheio de ossos sequíssimos, né? Que diz aqui a palavra sequíssimos. Ele começa então a andar por ali e ele poderia talvez, né, andando e observando, ele poderia pensar ou então falar para ele mesmo assim, olha, aquele osso ali, ó, foi um profeta. Olha aquele outro ali, olha que lá, estou conhecendo, ali foi um levita. Talvez ele poderia estar vendo, estar enxergando, talvez ele poderia estar pensando, olha aquele osso ali, está vendo? Foi um rei. Olha aquele ali. Tá, e foi falando, e foi pensando, e foi andando ali à volta daqueles ossos secos ali, talvez imaginando, lembrando,
vendo, visualizando aquela cena terrível. E Deus então diz para ele assim: olha, anda no meio deste vale. E hoje, nesses últimos anos, nós estamos vendo verdadeiros vales de ossos secos por todos os lados. Infelizmente. Todos os lados nós estamos vendo, visualizando ossos secos, pessoas deixando a cada dia mais de alimentar da palavra. Pessoas deixando a cada instante de se alimentar de tudo aquilo que Deus deixou para nós, para que a nossa alma, para que o nosso espírito seja forte. Então muitas pessoas estão deixando esse alimento para trás, esquecendo. São igrejas vazias. O povo em geral, a maioria já não está mais se importando com a palavra de Deus. As pessoas chegam na igreja e querem o quê? Showzinho, oba-oba. Mas a palavra mesmo, as pessoas não têm lido, não têm buscado, não têm se informado. Não quer mais o alimento espiritual. Então, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a Sulamita? O que está acontecendo com a noiva de Cristo? Ela está morrendo de anorexia espiritual, porque não está mais se alimentando. Então, é muito triste. Às vezes eu fico orando, imaginando como Deus está enxergando tudo isso hoje. Como que ele vê tudo isso? Como deve ser com uma tristeza, porque a gente, eu pelo menos, eu fico triste. Quando eu estou dentro de uma igreja, que eu vejo poucas pessoas, e quando a gente sai, os barzinhos estão cheios, as dançanterias, esse lugar que as pessoas dançam, né, boate, tudo cheio. Imagina a tristeza que não deve ser para Deus. Porque eu fico triste. Às vezes eu estou andando de carro com meu esposo, a gente sai da igreja, né, dá umas voltinhas assim, aí a gente até comenta, olha lá como é que está lotado, olha lá quantos jovens, quantas pessoas bebendo, né, se drogando, prostituindo, quantas pessoas não estão importando com nada. E eu tenho certeza que a maioria daquelas pessoas já ouviram falar de Jesus, mas não estão se importando, não querem saber. E o pior são aquelas que estão dentro da igreja, mas que também não estão se importando com o alimento. O alimento, aquele que sacia a nossa alma, o nosso espírito. Tantas pessoas que também, que é mais triste ainda, estão morrendo espiritualmente. Estão morrendo. É a pior morte que tem, é a morte espiritual. Porque a morte física, ok, né? Ela está aí, vamos passar por ela, ok. Mas e a morte espiritual? Essa dói. Quando você está dentro de uma igreja e vê uma pessoa afastando, a pessoa vai, hoje eu não posso, hoje eu não vou, hoje não dá, hoje eu tenho um compromisso, hoje é isso, hoje é aquilo, vai deixando de lado. Então, isso está acontecendo hoje. Muitas pessoas anorexas dentro das igrejas. Mas eu quero apresentar para vocês 3 características de crentes cristãs anorexos. Primeira característica é aquela pessoa que foge do alimento. É aquela pessoa que não se alimenta mais da palavra, não quer ler mais a Bíblia. Crentes anorexos são poucos que querem aprender a palavra. São poucos. Tem estudo bíblico hoje. Conta nos dedos. 3, 4, 5 pessoas. Ah, hoje é aniversário e tal. Vai lá e conta para você ver quantas pessoas tem. Ah, hoje é culto de oração. Vai lá e conta quantas pessoas tem no culto de oração. Vamos fazer um jejum, fazer uma vigília. Coitado do pastor. Então, hoje está assim, dentro das igrejas. É a maior tristeza. Então, hoje, infelizmente, tem muitos crentes anorexos dentro das igrejas. Uma segunda característica aqui. Crentes anorexos é aquele que resiste o alimento. Resiste. Está aqui, mas ele resiste, não quer.
Dentre aquelas 15 moças que morreram, uma delas era manicure e era cristã. Manicure e cristã. E sua mãe estava do lado de fora da porta do seu quarto, batendo na porta. Ó, minha filha, vem comer. Sabe aquela canja que você gosta? Sabe aquela comidinha gostosa que você... Pois é, minha filha, eu fiz para você. Sai do quarto, vem comer, vem se alimentar. E ela lá dentro do quarto dela orando, dizendo: Deus, me livra, Senhor, dessa tentação. Deus, me livra, Deus, tira de mim essa tentação. Eu não posso, Deus, eu não quero, eu não posso. Pouco tempo depois, ela morreu resistindo o alimento. Morreu resistindo ao alimento. É triste, não é? É triste quando a gente fala sobre esse assunto. E é alegre ao mesmo tempo quando a gente sabe que você é menina dos olhos de Deus, que você é perfeita, que Deus te criou assim com total perfeição, linda, maravilhosa. Então, eu estava lendo uma reportagem de um pastor e ele dizia assim que na África eles tinham que andar, olha só, eles tinham que andar cerca de 60 a 70 quilômetros comendo poeira para chegar ao único lugar que havia culto. Único lugar. E a duração do culto era mais ou menos aí em torno de 5 a 6 horas. E eles pulavam, dançavam, davam glória a Deus, comia poeira. Imagina aquele povo se alegrando na presença de Deus. E quando terminava o culto, eles olhavam para o outro e diziam assim: ah, não acredito, acabou. Que pena. Olha que diferença. Andavam quilômetros e quilômetros, porque só tinha um lugar que tinha culto. Aí eu pergunto para vocês, e como acontece hoje, dentro da igreja? Com a maioria. Pensa, como acontece hoje? A pessoa chega na igreja, tá, louvor e aquela coisa toda, de vez em quando ela começa. Tá na hora de acabar o culto. Não, não, pastor tá falando demais hoje, hein? Hoje tá, o culto tá demorando demais hoje, velho. Tá doido, só, olha, vai dar 9 horas. 9, 10. Ah, não. Isso não dá, não. Não é assim? E aqueles africanos ficavam ali 5, 6 horas adorando, dançando, pulando, alegres. Enquanto hoje, dentro das igrejas fria, né? E as pessoas ali preocupadas com a hora. Fazer vigília? O quê? A noite toda? Teve uma certa ocasião, nós marcamos de fazer uma vigília, de ir para o monte. Aí tinha uma pessoa que chegou lá, mochila, chegou lá com um colchonete enrolado nas costas. Nós olhamos assim, mas que isso? Ai, que isso? Nós vamos para vigília, mãe. Mas aqui, nós vamos, para orar. Para que esse colchão? O quê? A noite toda? Não, vai chegar uma hora que eu vou esticar isso aqui, minha filha. Eu vou puxar a toalha, não aguento, não. Eu não tem papo com Deus a noite toda, não. Desse jeito. E nós ficamos assim, como é que é? Achamos até graça, menina. Você nunca foi na vigília, não? Vigília para a gente chegar lá, dobrar o joelho, e orar, e clamar, e falar, e coisa e tal. E é a noite toda. E é bom demais. Enfim, esticou lá o colchãozinho dele, lá, de repente, quando cadê fulano? Dormindo. Ou seja, não quer alimentar, né? Então, fazer o quê? Então, hoje é assim, né? Quando chegamos na igreja, já chegamos olhando para o relógio. A terceira característica é aquele que finge que come e depois vomita. Olha que tristeza. Olha só uma coisa, quer ver como é que funciona? 31 de dezembro, culto de passagem de ano, momento da oração. Aí o crente começa a orar. Senhor, este ano, Senhor, eu prometo, Senhor,
esse ano eu vou orar mais. Senhor, esse ano eu vou jejuar mais. Esse ano que está entrando, Senhor, eu vou ser mais fiel nos dízimos. Senhor, esse ano que está entrando, eu vou evangelizar mais. Esse ano que está entrando, Senhor, eu vou mais à escola dominical. Eu vou isso, eu vou aquilo, e tal, e tal, e tal. E faz aquela blá, blá, blá danado, e pede, promete daqui, promete dali, promete. Quando termina o culto, que ele sai, o que ele faz? Vomita tudo. Porque logo nas primeiras semanas de janeiro, fevereiro, nem lembra mais. Então, olha, não prometa. Não prometa aquilo que não vai cumprir. Porque dia 31 de dezembro, isso é fato. Só vê crente de joelho falando, e prometendo, e prometendo, e prometendo. Mas cumprindo, 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 são poucos. A alimentação da palavra, para quê? Os discípulos de Jesus andaram com Jesus. Viram as maravilhas que Jesus fez. Estavam perto dele. Olha que privilégio. Estavam perto de Jesus. E Jesus estava agora indo para a cruz. E o que aconteceu? O que acontece? Aquelas mesmas pessoas que diziam: Hosana, ora vem, Senhor Jesus, eram as mesmas pessoas que diziam: crucifica-o. As mesmas pessoas. Não prometa aquilo que não vai fazer. Não prometa aquilo que você não vai cumprir. Não entristeça o coração de Deus. Alimente da palavra. Não queira ser uma anorexa. Não morra de anorexia espiritual. Amém? Deus só corrige aqueles que Ele ama. Sinta-se amada por Deus. Que possamos sentirmos extremamente amadas por Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Que nós venhamos ter sede. Sede disso aqui, ó. Olha que lindo. Olha que delícia que é a palavra de Deus. Olha como é rica. Todos os alimentos que nós precisamos para ser crentes fortes, saudáveis, está aqui dentro. Não morra de anorexia por falta do alimento da palavra de Deus. Se alimente dela, em nome de Jesus. E mais uma vez eu digo para você, não morra de anorexia espiritual. Olha como é que Deus fez com você. Eu faço questão absoluta de repetir novamente aquele hino. Aquele hino que nós cantamos duramente. Presta atenção, vamos novamente ouvir agora com muito carinho para você sentir vontade, sede, fome do alimento. Olha como que Deus te fez. Olha só que delícia. Se você souber cantar, canta. Canta. É para você. Você é uma obra-prima. Alimenta da palavra. Não morra de anorexia. Não deixe de se alimentar. Ele te fez, te criou com as próprias mãos. Ai, como Ele te ama. Todos os detalhes Ele pensou. Até os seus cabelos. Imagina. Esse é o nosso Deus. É um toque de amor. Ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aos olhos do Pai, isso que importa. Você é uma obra-prima. Ele te planejou, Ele te fez, te criou, te deu vida. Por que você vai rejeitar? Por que você vai deixar de lado aquele alimento que te sustenta? Ah, a eternidade é para nós. Ele te ama demais. Cada detalhe é um toque de amor. Ai, como Ele te ama. Você é especial. Você é linda demais. Perfeitíssima aos olhos do Pai.
Jamais. Para que morrer feia? Para que colocar silicone? Para que tornear? Você é perfeita. Você tem olhos, nariz, boca. Você tem seu corpo, você tem tudo. Deus te fez perfeita. Imagine você por dentro. Aos olhos do Pai, você é perfeita. Nós somos perfeitos. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Ele te planejou. Não foi feito de qualquer jeito, não. Com as suas mãos, imagine a cena, Ele lá, ó, te fazendo, vai colocar a boca, queixo. A pele dela vai ser tão suave, bonita. Seus cabelos todos desenhados. Um encaixeado, outros lisos. Mas foi Ele que te fez. Ele te ama. Cada detalhe é um toque de amor de Deus. Então, olha, nunca deixe, nunca aceita que você não é perfeita, que não é querida. Nunca deixa. Deus sonhou com você. Ele não sonhou num vale de ossos secos. Ele não quis aquele vale de ossos secos. Mas a anorexia espiritual estão levando as pessoas para aquele vale de ossos secos. Deus sonhou com você linda, assim como você é. Perfeita. Alimente da palavra, se fortaleça o seu espírito. Ai, como é bom. Se sinta bela, bonita, amada, para cima. É isso que Deus quer de você. Você é perfeita, perfeita. Eu não canso de falar isso. Se alimente. Anorexia, fora da sua vida. Anorexia, show. Anorexia, nunca. Profetiza na sua vida, eu sou perfeita. Eu sou linda. Deus me criou. Aleluias. Oh, Deus. Nunca vi, jamais. Princesa linda. Linda, 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 linda. Aos olhos do Pai. Não deixa ninguém falar nada de você, não. Se falar, rejeita. Amém? Podem abrir os microfones.